Então, vamos para mais uma mandala totalmente intuitiva. Essa mandala é totalmente intuitiva e eu costumo chamar essas mandalas que são intuitivas, porém um pouco direcionadas, que é o tal do meio a meio, né? Então, já vou explicar mais pra frente. Eu vou aí encontrando então o nosso núcleo, metade do valor de MDF para o meio, metade do outro, e assim vamos caminhando aí. Para quem não consegue fazer assim, tá rápido o vídeo, volta lá em como encontrar o núcleo da sua mandala. Lá você vai ter bem explicadinho, você pode voltar e assistir quantas vezes for necessário. Bom, por que ela é meio intuitiva? Meia meio, né? Meio intencional, meio intuitiva. Porque eu tenho uma breve noção do que eu quero, mas eu vou deixar ela fluir 100%. Ou seja, eu não vou permitir que a minha mente, que o meu mental interfira nas formas, no gosto, nas cores, na energia que vai passar aí. Então, eu vou fazer uma mandala da coruja, que é um totem de animal de poder que eu uso dentro dos meus caminhos espirituais e tal. Então, não vou entrar nesse mérito, né? Mas eu vou fazer essa mandala da coruja. E eu senti que ela estava me guiando para fazer isso. Então, eu sinto basicamente que é como se fosse uma canalização do que o animal me direcionou, né? Então, eu peguei ali uma corujinha que eu tenho de madeira, que eu deixo no meu cantinho ali dela. E comecei a pegar algumas referências na internet. Comecei a pegar algumas referências aí para poder fazer um desenho relativamente bonito. Não tenho técnicas absurdas de desenho, então eu sou boa em copiar, então eu fui aí copiando. Por que livre de achismos, de cores, de não sei o quê? Porque eu, Bia, vocês sabem, aqui nesse grau do curso a gente já sabe que eu tenho uma identidade, né? Então eu trabalho com duplicação de pétalas, trabalho com bastante ponto de luz. E essa foi completamente diferente, ou seja, o que vai te mostrar que você está sendo realmente intuitivo e não está deixando o seu ego falar, eu gosto dessa cor, né? Fica mais bonita assim. Quando você realmente deixa acontecer da forma como tem que acontecer, né? Então essa mandala ela foi finalizada de formas, cores e um jeito que eu, dentro da minha consciência de concepção e tal, jamais faria. Então, e ela ficou perfeita, né? Então, é uma mandala intuitiva e eu costumo, até arrisco dizer, que é até canalizada. Por quê? Eu me conectei ao animal, então ele naturalmente vai me intuir e tal. Não vou entrar nesses quesitos, tá? Cada um usa a palavra que quer, canalizou, intuiu, te mostrou, te não sei o que, enfim. Não é esse o intuito. Mas estou dizendo que, pra mim, é uma canalização, certo? Bom, primeiro tem esse esboço aí no lápis, né? Então, já tenho fundo branco. Fiz aí o rosto da coruja, que depois a gente consegue trabalhar com sombra e luz, com as cores dela. Mas primeiro a gente vai dando aí uma boa base de traços e proporção. Ai, mas você falou canalização, como que você se conectou com o animal, que não sei o que? Então, as partes
mais espirituais, assim, vai da caminhada de cada um, né? Como eu já mencionei, como vocês já relativamente sabem sobre um pouco sobre a história, né? Além das terapias, além do caminho artístico, eu também tenho a minha caminhada no mundo espiritual, né? Onde eu tenho os meus estudos, eu tenho as minhas vivências de alguns anos aí, então a gente vai acumulando sensibilidade, a gente vai acumulando conhecimento, a gente vai maturando, vai desenvolvendo. Então, com o tempo, a gente vai afinando esses canais aí para receber informações, para poder se comunicar, para, enfim, né? Então, aí nesse estágio, eu já tinha entendido que ela queria uma mandala que reproduzisse o olho dela na mandala inteira. Então, eu fui aí sentindo, fui olhando, fui observando e nessa fase aí que eu faço como se fosse um coração, né? É como se fossem lados de uma borboleta, de pétalas, enfim, eu não sei dizer exatamente a forma que é isso, porque eu só tô fazendo, né? Então ela é totalmente intuitiva mesmo, né? Eu em sã consciência jamais faria algo assim por querer. E bom, como são reproduções aí dos olhos dela, então eu vou fazendo esse formato em tudo. E tudo vai tomando esse corpo aí de reproduções. Então o olho é circular, então vai ser tudo mais circular, oval, né? Lembrar o símbolo do infinito, o 8, enfim, vai ser tudo nesse mesmo jogo aí de formas. Vou apagando as linhas aí extras pra gente ter uma boa base de como é que tá os traços. Então ela vai ser uma mandala bem arredondada, bem circular, bem feminina, bem acolhedora, vai trazer toda essa parte da sabedoria, do conhecimento, da ancestralidade, que a própria coruja também traz como simbologia, né? Então lá na aula de símbolos a gente pode claramente puxar lá no PDF, você tem mais facilidade com desenho, você pode fazer mandalas totalmente direcionadas para cada animal, usando cada forma, e com isso ir trabalhando e desenvolvendo a sua intuição, desenvolvendo esses canais aí de receber algumas informações. Então eu venho aí com um begezinho claro, um cor de pele, um marrom claro e um marrom escuro. Por quê? Porque a minha coruja é assim, né? Marronzada. Tem várias outras. Tem branca, tem infinitas cores de coruja e cada um vai fazer a forma que for intuído aí, que gostar e que quiser. Essa é uma mandala muito especial, da qual eu fiz em um processo também profundo, pessoal, onde eu sinto a necessidade, né, de colocar esse tipo de tutorial para vocês aprofundarem cada vez mais no quesito intuitivo, intencional e ver a infinidade de possibilidades.
Então, eu vou colocando marrom escuro nos cantinhos que eu quero dar profundidade. Lembra da aula lá de luz e sombra, certo? Então, eu quero trazer mais profundidade ali pro bico e pra área dos olhos. Então, todo o resto eu tendo a passar esse begezinho com marronzinho claro. E também vai ter marrom escuro na borda dela, né? Porque a coruja, ela normalmente tem um formato no rosto meio arredondado, né? Então, para fazer esse jogo aí de cores. Mas você vai fazer da forma como te for intuído, certo? A gente vai acertando aí todo. Como são cores que vão se juntando aos poucos, então é importante você fazer as mesclas, por exemplo, eu tô vindo com begezinho pro marrom claro pro marrom escuro. Então faça essas mesclas enquanto as tintas estão molhadas, né? Então, ó, eu venho com marronzinho claro e venho com outro limpo, esfumando e juntando uma cor na outra, para não perder a cremosidade e a liquidez daquela tinta. Senão você não consegue mais mexer, você tem que passar outra camada de tinta, certo? Então precisa atentar aí nesse quesito. Já na área dos olhos, aí eu venho com o marrom mais escuro, contornando aí, trazendo um maior peso e uma seriedade alta para essa parte da sobrancelha, né? A gente pode falar sobrancelha, né? Que coruja não tem sobrancelha, né? Mas é como a gente pode chamar agora, né? E venho então com o marrom muito claro que eu tô usando em todo o rosto dela aí, para a segunda faixa aí da sobrancelha dela. Puxei alguns tracinhos ali para não ficar tão marcado, né? Como a coruja é um animal de penas, não é tudo tão certinho, tão retinho, bonitinho, né? Então a gente pode sim brincar com alguns tracinhos a mais aí. Tanto no rosto, né? Que tem esse esfumadinho aí da própria pena, quanto em outros cantos que você quiser. Coloco um pontinho de luz pequeno ali no nariz. Não vou fazer boca, ela vai ficar assim. Não faço ideia de como fazer a boca de uma coruja. Então vai ficar assim. Depois eu arrumo e tal, né? Mas, enfim. Como ela não está de boca aberta, ela vai ficar com a boca fechadinha e aí fica próxima ali do bico. Então tá tudo certo. Daí, bom, sentir qual que vai ser a cor do olho dela, né? Então eu venho ali com amarelo ouro, fazendo esse contorno aí dos olhos dela. Ah, mas olho azul, faz olho azul. Ah, olho verde, faz olho verde. Ah, intuitiva, certo? Então aumenta aí um pouquinho a bolinha do olho. Afinal, a coruja tem as bolotas bem grandes, né? E começa aí a pintar a coroa dela. Eu sinto que é uma coroa, né? Como se fosse um grande enfeite pela própria espiritualidade e tal, enfim. E para representar o chakra coronário, eu começo com roxinho, vou pro lilás. Tô falando agora para vocês os significados dessas cores, mas na hora eu só tava fazendo, depois que a gente vai ligando os pontos, né? Então é intuitivo, eu fiz tudo, depois eu parei para ler, depois eu parei para olhar, né?
Então a gente vai juntando. Bom, a chakra coronário é violeta, olha só. Ela me intuiu a colocar, me foi intuída a colocar o violeta bem em cima da coroa dela. Então, nada é por acaso. As intuitivas são exatamente para isso, para a gente perceber que não existem acasos. Daí venho com o azul lunar, que é um cinzinha bem top, eu adoro esse cinza, circulando aí esse primeiro detalhe. Sorry. Daí eu venho com o azul e um turquesinha, só para dar um pouco de luminosidade aí para toda essa coroa. E vou juntando uma cor na outra de forma bem simples, com o próprio pincel mesmo. E venho com esse mesmo tom de turquesa, né? Adoro esse turquesa. Como eu já tenho meio noção de que toda essa parte externa vai representar a repetição dos olhos dela, então eu senti de colocar esse turquesa aí em alguns pontos. Para quê? Para trazer cores complementares, para dar uma quebrada em todo o amarelo e marrom que vai vir por aí, certo? Então ela tem cores muito bem pautadas conforme a intuição, conforme a gente vai recebendo aí como é que vai ficar. Então eu venho com o begezinho, cor de pele em volta, só para trazer uma claridade. Como ela já tá bem marronzinha escura, a gente consegue trazer luminosidade sem meter um branco aí, né? Todas as mandalas de 40 centímetros tendem a ter uma média aí de 3 horas e meia de vídeo. Então eu não faço vídeos tão longos, eu acredito que fica bem cansativo. Então os vídeos ficam bem acelerados aí para atingir no máximo 1 hora de tutorial. Então eu senti de ir passando amarelo em absolutamente tudo, já que vai reproduzir o olho dela, então se o olho dela é amarelo, eu senti de já ir colorindo essa parte. Comecei com a parte aí dos corações pra gente ter um segmento, mas você já pode ir pintando tudo de uma vez, conforme você sentir. Daí pega um pincel bem fininho. Então todas essas formas circulares aí, esses corações, tudo vai ser em amarelo. E em volta eu senti de fazer exatamente a mesma cor dela. Então, cara, é impressionante como vai ser uma reprodução, uma replicação dela mesma, nela mesma. As intuitivas são muito engraçadas nesse quesito. Então venho com um marronzinho claro aí nessas bordas, fazendo com cuidado todo o contorno. Ai, mas por que você não pintou o marrom primeiro e depois o amarelo? Vai dar mais trabalho. Porque mesmo que eu pintasse o marrom primeiro, eu não poderia nem passar por cima para pintar logo tudo, porque a hora que eu fosse pintar o amarelo, ele ia estar manchado de marrom. Então, às vezes é melhor depois você repassar o amarelo do que manchar ele com uma cor mais escura no fundo, certo?
Seguimos aí com o nosso acelero de vídeos. Ah, mas por que já não pintou tudo? Porque ali eu vou fazer o degradê com marrom escuro, então eu não vou aonde eu preciso usar tinta molhada para fazer essas junções de cores, certo? Então agora que eu terminei ali a basezinha, eu posso vir aonde eu vou vir com o... Eu vou até a linha onde eu acho que dá pra ir, sem precisar esfumar por enquanto, certo? Sim, são trabalhos minuciosos, minimalistas, por isso que eu falo que eu conscientemente jamais faria um negócio desse, não porque tá feio, mas porque eu tenho outro estilo, então você pode olhar que as intuitivas elas são realmente fora do que a gente acha que fica legal, bonito, interessante. E começo aí a vir com um marrom super escuro. Próximo ao limite aí, marronzinho claro, marronzinho escuro. E aí com as duas tintas bem molhadas a gente consegue encostar uma na outra aí e dar uma boa integração. Afinal, são cores da mesma tonalidade, só é um jogo aí monocromático. Então, se você não tá entendendo bulhufas como junto uma cor na outra, é só ir voltar lá na aula de como fazer os degradês de cores, tá? Tem formas circulares e lineares, para você juntar uma cor na outra. Lembrando, sempre com pincel úmido e tinta fresca, para você fazer uma junção na outra. É uma mandala que representa a coruja, que representa a sabedoria. Então, aonde que eu posso colocar ela? Foi totalmente intuitiva, canalizada, né? Então, posso colocar ela em lugares que eu preciso de sabedoria, né? Pode ser em lugares onde eu trabalho, onde eu faço atendimentos, onde rola conversas sociais. Pode-se fazer um estudo para deixar ela próxima do seu quarto.
por um tempo para você ver como que vai ficar os seus sonhos, a sua noite ali com aquela representação. Então tudo é um estudo. Como tem a maioria das cores esse marrom bem fechado, acredito que não haverão problemas para dormir e tal. Só que com a finalização você vai ver que ficou bem olhão dela e acabou virando um portal bem forte, então pode ter grandes interferências aí no seu sono, da sua intuição, enfim. Por quê? Porque eu já tenho a conexão com ela, né? Então, naturalmente, acaba aí conectando ainda mais. Não é à toa que me foi passada essa mandala. Então, a gente vai integrando, entendendo e experienciando todas essas intuições aí que vão rolando, certo? Inclusive, passei uns dias aí com ela no quarto, bem de frente para minha cama. E foi uma experiência bem intensa, parecia que ela estava me olhando o tempo inteiro. E acho que era isso mesmo que queria, né? Porque essa reprodução dos olhos e essa repetição até hipnótica, né? Então é muito louco. Não vou entrar em detalhes, mas simplesmente especial. Então esse marrom escuro é bem escuro, quase um preto, mas não é preto, tá? A gente consegue ver aqui no cantinho esquerdo que é marrom escuro. O único preto que a gente vai usar aí é para reprodução das bolinhas do olho dela. Essa é a parte que foi mais demorada, assim, porque o marrom ele não pode invadir onde vai ser amarelo, senão fica manchado e depois eu não consigo tirar, porque o amarelo ele é muito mais claro. Inclusive vocês conseguem ver aí nesse coraçãozinho. Passei a primeira tinta do amarelo, então não deu cobertura grande para cobrir as linhas e tal. Não queria cobrir as linhas, porque elas que vão me direcionar para fazer meio a meio ali. Mas se eu quisesse cobrir as linhas, era melhor eu ter apagado a linha do que tentar cobrir com a tinta, certo? Porque é uma tinta que não tem tanta cobertura. Então, como são tintas monocromáticas, aí você consegue fazer esfumado até com o próprio pincel, sem precisar de um terceiro. Mas o ideal é que, se você está começando, é um pincel para tinta clara, um pincel para tinta escura e um pincel para juntar uma na outra. Um pincel limpo e levemente úmido. Às vezes a gente dá uma borradinha, aí vem e limpa enquanto está molhadinho. E vamos finalizando aí a nossa última parte dessa junção aí dos marrons.
Daí voltamos ao nosso amarelo ouro com um pincel menorzinho e vamos completando aí todo o restante, porque literalmente é tudo reprodução dos olhos dela aí agora. Provavelmente eu vou passar uma segunda mão desse amarelo para ele dar maior cobertura, então, como eu disse, ele não tem tanta cobertura, então você vai sentir aí o que você quer fazer. Como o preto cobre com tranquilidade o amarelo, não tem problema eu passar o amarelo onde vai vir o preto, porque é uma cor mais clara, então depois o preto cobre tranquilo. E para eu ficar fazendo desenho em volta, eu prefiro pintar tudo de amarelo, onde eu sei que vai o preto, e depois o preto vai cobrir com tranquilidade. Assim a gente também não perde muito tempo. Resolvi começar a deixar um meinho ali para demonstrar que ali eu vou pôr o preto, sei lá, eu achei que eu ia esquecer. Mas pra quem tem toque, isso é terrível, né? Eu não tenho, mas incomoda, nossa, imagina pra quem tem, né? Então, sem muito segredo, a gente vai aí completando os nossos campinhos de amarelo. E vamos finalizando aí a nossa última
reprodução aí, que serão os olhos dela. Aí veio com um boleador e começa então a fazer as bolinhas e as reproduções das bolinhas aí do olho dela. Então eu senti que, como eu fiz com o boleador, eu passei o boleador ali só em volta do olho dela para também entrar em sincronia aí com essas reproduções. E um boleadorzinho normal para última pontinha ali, para não passar onde vai ser o traço. Agora, com os detalhes em preto, a gente começa a ver o que vai virar, né? Ai, essa é uma das mandalas mais perfeitas que eu já fiz, intuitivamente falando. Então é muito legal quando você se permite a conectar com alguma coisa específica e você se conecta certinho com as formas e tal. Porque tem a intuitiva onde a gente pode expressar um sentimento, expressar uma situação, expressar alguma questão aí que tá no inconsciente. Mas a intuitiva também serve como essas ferramentas, né? Então, eu não vou atrapalhar, eu não vou colocar o meu gosto em cima, eu vou permitir que a energia daquele animal, daquele símbolo, daquela coisa específica me intua a melhor forma, as melhores cores, as melhores intenções ali para aquela mandala. Então, ela é bem intuitiva e a única parte intencional é que você sabe com o que você está trabalhando, no caso a coruja, certo? Eu começo aí também a colocar as reproduções da bolinha preta nesses círculozinhos aí. Já deu outra cara, né? Já tá entrando no portal hipnótico muito louco. Depois que a gente contornar tudo, vai ficar ainda mais forte tudo, então acompanhe. Aí venho com a nossa caneta 2.0 de praxe. Vamos aí agora contornando toda essa coruja e todos os olhinhos dela e tudo que é contornável, né? Como aí na parte do pelo, a reprodução do pelo não, das penas é bem solto, então ali eu vou fazer traços que também lembrem e imitem essas penas para não ficar tudo muito reto, muito quadrado, certo? Então vou levando esses tracinhos assim, de dentro para fora, com cuidado primeiro para não fazer caca. Depois a gente consegue vir com mais firmeza, ajeitando esses tracinhos aí. Já deu outra cara o contorno, né? Então eu sou uma pessoa que levanta muito a bandeira do contorno. Eu acho que ele dá uma finalização, dá acabamento, então inquestionável, certo? Mas usa quem quer, quem gostar, quem puder, né? Então é isso.
Vou ir reproduzindo o círculo que circunda ela. Vamos fazendo todas essas decorações aí em bolinha em volta dela, todos esses pingentes, né, que a gente pode chamar assim. E o contorno nunca tem muito segredo. É realmente você dar acabamento. O traço preto, ele finaliza várias coisas, corrige outras. Então, ai, mas nossa, ficou tudo torto, você fez um negócio meio assim. É, mas depois que tu passa a canetinha, corrige tudo. Então relaxa. A não ser que você faça uma cagada muito grande na tinta, né? Aí é melhor você corrigir na tinta primeiro e depois vir com a caneta. Mas se você faz pequenas errinhos ali com a caneta, você consegue tranquilamente cobrir algumas coisas, certo? Então, como eu disse, não apaguei aquele traço do lápis bem no meio desse coração aí, porque eu vou passar a caneta, então a ideia é que fique dividido no meio mesmo, como se fosse duas bandas de borboleta com o olho dela. Eu sinto que é isso, né? Não sei, mas eu tô só fazendo. E vou deixar a outra banda dessas asinhas aí para depois, para fazer tudo numa direção só. Como eu vi que do lado ali direito ficou um pouco ruim para eu fazer na mão, então eu prefiro fazer rotacionando a mandala em outra direção para ficar tudo igual, tudo bem feitinho, bem traçado. Então eu faço um lado primeiro e depois eu volto pro outro. Depois tem uns cantinhos ali que conforme for passando a caneta você consegue ajeitar. Eu não gravei, mas depois eu vim com um marronzinho claro, um marronzinho escuro, ajeitando uns cantinhos ali que ficaram entre o amarelo e o marrom. Então você consegue ajeitar, é só ter paciência e pincel bem fininho para você chegar ali de forma que não mancha, que já tá em amarelo. Então você consegue corrigir tranquilamente. E aí eu giro a direção e começo a fazer o outro lado ali, para ficar tudo na mesma pegada. Venho então com pontinhos de luz em dourado. Senti que em dourado ia ficar melhor. Que o fundo já tá bem claro, então se eu colocasse um branco aí não ia dar um destaque. E o dourado harmoniza bem com todo esse marrom, com todo esse amarelo, então fica uma boa continuidade, certo? E vou pôr essas bolinhas douradas aí, tanto na parte de dentro quanto agora aí na parte de fora, vou circulando e circundando ela.
Lembrando, o fundo é marrom escuro, então a parte de trás da mandala você vai pintar marrom escuro também. Vai seguir o mesmo parâmetro aí de cor, certo? É importante pintar o fundo, dar melhor acabamento, ficar mais bonito. E ali você também vai escrever o que aquela mandala representa, né? O nome dela, a intenção dela e tal. Não gravei passando verniz, mas como de costume vocês usem o verniz que for melhor. Eu uso primeiro uma base de água e depois outro resinado para dar impermeabilidade. E é assim que a nossa mandala ficou. Gratidão!